Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão registra mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave. Idosos e crianças formam o público mais afetado. E em São Luís começa a funcionar o hospital de campanha. Pesquisa aponta crescimento das mulheres no mercado da tecnologia da informação. Festival Guarnicê de Cinema abre inscrições para o Seminário de Ciência. O Governo do Estado lança programa de residência técnica profissional. Esse é o assunto de hoje do quadro Sala de Entrevista. Em nosso estúdio, vamos receber o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 3 de junho, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um artefato supostamente explosivo foi encontrado nesta segunda-feira na UFMA Campus Bacanga. O objeto foi identificado por um agente de limpeza da universidade no estacionamento do prédio Paulo Freire. Nele estava preso um vidro de perfume, possivelmente inflamável. Após a chegada do esquadrão antibombas, a área foi isolada e, em seguida, o artefato foi detonado em segurança. A polícia trata o caso como uma ação isolada. 2 suspeitos responsáveis por uma onda de assaltos em bairros do município de Imperatriz foram presos pela Polícia Militar na noite de ontem. Eles foram levados à delegacia e os pertences roubados foram apreendidos. Segundo a polícia, um dos suspeitos foi preso há cerca de 15 dias, mas foi liberado após audiência de custódia. Na BR-135, em São Luís, uma colisão traseira envolveu 3 veículos em um acidente na tarde desta segunda-feira. Um homem de 60 anos, dono do Fiat Uno, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Olha, sobre a suposta bomba encontrada na UFMA, em nota, a Universidade Federal do Maranhão informou que as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas com o objetivo de contribuir para a identificação dos responsáveis. A universidade acionou a Polícia Federal, que vai assumir as investigações, aliás, que já assumiu. A instituição ressalta que tem conduzido o caso de acordo com as recomendações dos órgãos competentes, que pontuam o caso como isolado de acordo com suas características. A UFMA reforça também que todas as medidas de segurança foram adotadas de forma imediata. E informa ainda que não há nenhum registro de nenhum outro artefato no campus. As atividades acadêmicas e administrativas seguem mantidas. O assunto agora é cinema. Promovido pela UFMA, o Festival Guarnicê de Cinema divulgou a lista de curtas selecionados para a edição deste ano. Foram escolhidos 28 curtas entre produções maranhenses e de outros estados. A lista completa você confere no site do Cine Guarnicê. As inscrições para a mostra competitiva de jogos digitais foram prorrogadas até o dia 6 de junho. E estão abertas as inscrições para o Seminário de Ciência do Festival. Então vamos saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, a todos que nos acompanham pelo JTV UFMA. Já é grande aí a expectativa para as atividades da edição 48 do Festival Guarnicê de Cinema. Esse que é um dos mais tradicionais e mais antigos festivais do cenário brasileiro. Uma dessas atividades é o 5º Seminário Ciência Cine Guarnicê. Uma atividade que deve reunir pesquisadores da graduação até o doutorado que investiguem aí temáticas relacionadas ao cinema, temáticas relacionadas ao audiovisual. As inscrições para este seminário se estendem até o próximo dia 22 de junho. Os interessados devem entrar aí com o seu pedido de participação pelo e-mail que aparece aí na sua tela. Mais informações sobre quem pode participar ou os critérios, né, dos trabalhos que podem ser submetidos nesse seminário estão nas redes sociais e também no site oficial da Universidade Federal do Maranhão.
Lembrando que o Festival Guarnicê de Cinema é realizado pela UFMA por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Neste ano chega a sua edição 48. O tema do seminário Ciência Cine Guarnicê deste ano é Imagens em Cena, História, Crítica e Mercado Cinematográfico. Essa atividade integra aí a programação oficial do Festival Guarnicê de Cinema, que esse ano, mais uma vez, acontece aí nesse período do mês de junho, mês de julho, quando as festas de São João acontecem também aqui na ilha de São Luís e também em todo o estado do Maranhão. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. E nesta primeira semana de junho é celebrada a Semana Mundial do Meio Ambiente. Então, para marcar a data, começa amanhã o seminário Una-se, que tem como tema os impactos das mudanças climáticas no patrimônio histórico e cultural do Parque Estadual do Bacanga, aqui em São Luís. O seminário é promovido pelo projeto de extensão Una-se, Cultura, Educação Ambiental e Patrimonial, em parceria com o Instituto do Ecomuseu Sítio do Físico, o Instituto Rede Coroado de Natal e também a UFMA. Serão 4 dias de atividades com programação na UFMA e no Parque Estadual do Bacanga. Mais informações você encontra no site da universidade. A abertura do seminário Una-se acontece nesta quarta-feira, amanhã, às 9 da manhã, no auditório setorial do CCH, aqui no campus UFMA Bacanga. O Maranhão já registrou mais de 1.000 casos de síndrome respiratória aguda grave e já são mais de 90 mortes. Idosos e crianças formam o público mais afetado. Inclusive, 3 cidades do interior do estado chegaram a suspender as aulas por causa do aumento de casos. São Luís é uma das 19 capitais na lista de alertas epidemiológicos da Fundação Oswaldo Cruz. Para dar conta da demanda, um hospital de campanha começou a funcionar na capital, no estacionamento do Multicenter Sebrae, no bairro Coafuma. A estrutura foi criada para atender casos leves de gripe e evitar a superlotação das UPAs e hospitais. O espaço funciona todos os dias das 7 da manhã à meia-noite e é voltado principalmente para adultos e idosos com sintomas leves como febre, tosse e mal-estar. Em especial para o público adulto e idoso que apresentarem síndromes respiratórias leves, com medicação, são 20 poltronas para medicação, 10 leitos de observação e casos mais complexos serão encaminhados para as nossas unidades de pronto atendimento. A recomendação é que pessoas com sintomas leves procurem o hospital de campanha. Já os casos mais graves devem ser encaminhados para unidades de urgência e emergência. Já no estacionamento do Pátio Norte Shopping, em Passo do Lumiar, também começou a funcionar um drive-thru de vacinação contra a gripe. A medida reforça a prevenção, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Estaremos aqui ofertando a vacinação contra a influenza a partir de 6 meses de idade, realizando aí essa assistência e vacinando a população e protegendo contra o vírus da gripe. O Rogério e o pequeno Derek aproveitaram a campanha para se vacinar. Não deixem de se vacinar e vacinar os seus filhos, é fundamental estar com a carteira de vacinação em dia, com as vacinas em dia, porque como eu falei, né, a vacina salva vidas. Então não deixe de se vacinar e não deixe de vacinar as suas crianças, porque é fundamental. Com certeza é fundamental. A vacinação está ocorrendo em vários pontos de São Luís. Você pode acessar as mídias sociais da Prefeitura, do Governo do Estado. Inclusive, neste último fim de semana, eu já me vacinei em um shopping da capital. Então, gente, não perca tempo, vacine-se, se proteja aí contra o vírus da gripe influenza. Vamos mudar de assunto agora. Uma pesquisa nacional apontou que as mulheres estão se interessando cada vez mais pelo setor de tecnologia. O crescimento da presença feminina neste mercado supera o mesmo índice registrado para os homens. Num espaço onde antes era ocupado praticamente apenas por homens, agora é a vez delas mostrarem a força e as potências na tecnologia. No Brasil, o número de mulheres que atuam na área aumentou 4,6%,
em relação ao ano anterior, passando de 69 mil para 73 mil profissionais. Esse progresso também se reflete no curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Maranhão, onde a presença feminina tem se tornado cada vez mais expressiva. Essa parcela corresponde a em torno de 26% em relação ao total de ingressantes, de 46 alunos, né? E em relação ao número há 4 anos atrás, esse número era de aproximadamente 10%. Os desafios são numerosos e ainda mais intensos para as mulheres. No entanto, o crescimento do mercado de tecnologia tem repercussões que vão além do ambiente profissional, refletindo também dentro da sala de aula. No ensino médio e técnico, eu tive a oportunidade de conhecer sobre a área de tecnologia, porque eu fiz o técnico em informática. Então, esse período foi muito importante para mim, porque foi lá onde eu comecei a perceber que a área de tecnologia era uma área muito grande e que eu me identificava com essa área. Apesar dos avanços, o crescimento das mulheres nesse mercado ainda está aquém do que é necessário e esperado para garantir a equidade de gênero e a inclusão. É você acreditar na sua capacidade e não se deixar intimidar, não pela predominância masculina, é sempre se posicionar. Eu acho que se você consegue, à medida que você vai trilhando esse caminho, perceber que você também é capaz e que você também pode dar valiosas contribuições, eu acho que você segue muito mais tranquila no curso. Enquanto isso, as ambições se ampliam e o mercado está cada vez mais favorável às mulheres que desejam assumir o controle das supermáquinas do futuro. Para aquelas que consideram ingressar no curso de Ciência da Computação, o cenário também é promissor, com amplas oportunidades profissionais e um setor em constante expansão. Se você tem o objetivo de entrar na área de tecnologia, mas tem algum medo ou por ser uma área também muito estigmatizada, de só para homens, não deixe isso vencer. Não me arrependo de maneira alguma, porque é uma área muito grande. Os professores, eles te apoiam muito também. Então, tudo que eu vivi até aqui, estou quase me formando, foi um grande aprendizado e eu acredito que essa foi uma das melhores escolhas que podia fazer. A seguir, o Governo do Estado lança programa de residência técnica profissional. Esse é o assunto de hoje no nosso quadro Sala de Entrevista. Em nosso estúdio, vamos receber o secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Luiz Henrique Lula. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, concedeu o título de doutor honoris causa ao ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. O título doutor honoris causa é dado a pessoas que se destacam por suas contribuições nas áreas da ciência, cultura, educação ou humanidade. É o maior título que uma universidade pode conceder a alguém. Desta vez, o professor e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, foi o homenageado pela Universidade Estadual do Maranhão. Nós estamos recebendo hoje o sempre querido professor Cristóvão Buarque, dentro de tantas ocupações que ele teve de importância no Brasil, mas eu gosto sempre de chamá-lo de professor. E nós o convidamos para outorgar o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual do Maranhão. Eu acredito que ele vai trazer grandes contribuições, né, para a realidade do Maranhão, pela sua vasta experiência, né, e pelo o que ele já contribuiu como ministro da Educação. Durante a passagem por São Luís, Cristóvão Buarque participou de palestras e destacou a importância da universidade pública no cenário atual, abordando questões como acesso à educação, inovação e responsabilidade social. Eu vim receber o título de doutor honoris causa pela UEMA, o que para mim é motivo de muito orgulho. Eu vou falar sobre a necessidade de casar democracia e humanismo, que a meu ver hoje estão distanciados, esses dois conceitos, e que o lugar para fazer esse casamento, o altar desse casamento é a universidade.
O assunto agora é capacitação para aumentar as chances de entrar no mercado de trabalho. O governo do estado lançou o programa de residência técnica profissional. Esse é o nosso assunto de hoje do quadro Sala de Entrevista, com a jornalista Luísa Rabelo, que recebe o secretário de Estado, Luiz Henrique Lula. O governo do Maranhão tem apostado na união entre setor público e iniciativa privada para impulsionar a qualificação profissional e o desenvolvimento econômico do estado, beneficiando tanto os recém-formados quanto o empresariado local. E isso é feito através do Programa de Residência Técnica Profissional, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, a FAPEMA. Hoje eu recebo Luiz Henrique Lula, secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, que nos traz mais detalhes de como o programa irá funcionar. É um prazer tê-lo aqui, secretário. É uma satisfação, Luísa, estar com você aqui na sala de entrevista. Secretário, fala um pouquinho para a gente de como vai funcionar esse programa, se ele já começou, como é que está? O programa é mais uma iniciativa do governo do Maranhão, no sentido de dar passos na direção de outras alternativas, outras possibilidades que o Estado já faz. As experiências anteriores que nos antecederam ao governo Carlos Brandão, elas davam conta desse emprego que cuidava ali da base da pirâmide, né? O emprego que a gente chama de instalação. Esse programa que está em curso e que terá seu lançamento tão logo o governador retorne da Europa, ele dá conta de um outro degrau, aquele degrau do recém-formado de curso de graduação. A região metropolitana é a região sul do estado e a região Tocantina. E aí, o senhor falou dessas regiões, eu quero saber se esse programa vai ser, de fato, expandido, né? Como é que vocês estão pensando nessa expansão para abranger aí os jovens de todo o estado? Esse ano nós fizemos como é a primeira edição, nós, digamos assim, que fizemos um recorte territorial com base naquilo que a FIEMA nos coloca de perfis de profissionais que o Maranhão precisa e também de onde está a base industrial do estado. Então, nesse primeiro momento, a preocupação foi dar conta desse universo. Os distritos industriais de Imperatriz e de São Luís, né, da região metropolitana, e também o distrito industrial de Balsas, em função dos novos investimentos que lá estão sendo feitos. Então, num primeiro momento, nessa primeira edição, a ideia foi dar conta desses 3 territórios, considerando os perfis profissionais que o Maranhão precisa, com base nessa relação de discussão que fizemos com a FAPEMA, que fizemos com a FIEMA e que fizemos com as universidades. A gente está falando aí de geração de conhecimento e de experiência. Quais são os impactos que vocês esperam, tanto na economia quanto na inovação, para cá, para dentro do estado? Como eu disse, nós temos dentro da CETRES, no governo Carlos Brandão, o governador é um entusiasta dessa política de inovação, que não acontece só conosco, acontece também com a ciência e tecnologia, acontece com a rede EMA, está comum, inclusive, os estudantes da rede EMA vencerem cursos de robótica mundo afora. E a ideia é a gente exatamente estabelecer, nós estamos num patamar da empregabilidade no estado, que é um patamar extremamente relevante, considerando o nosso índice de desocupação. Nós fechamos o último trimestre com 7,1 de desocupação. Encerramos o ano passado com 6,9 de desocupação. Ano passado nós fomos a primeira desocupação em termos de desocupação desse índice, que é o menor estoque de desempregado, a mais baixa do Nordeste. E, obviamente, que nós precisamos nos preparar para esses investimentos novos que o Maranhão tem recebido. Investimentos que têm sido provocados pelo governador quando ele busca esses empreendimentos lá fora, no mercado chinês, no mercado europeu, enfim. E esses investimentos têm chegado no mercado nacional, como é o caso da Impasa, lá em Balsas, da State Grid, na China, como é o caso da State Grid, que vai se instalar lá em Graçaranha.
Então nós temos que nos preparar também para esse segundo momento, porque é comum essa mão de obra vir de fora. E o que esse programa faz é fazer, a pretensão desse programa é fazer com que o maranhense ocupe esses espaços. Porque a gente dá conta desse emprego de instalação dessas fábricas, mas a gente não tem dado conta a contento desse emprego que paga melhor, que exige uma qualificação maior e mais criteriosa e mais preparada. E a ideia desse programa é exatamente entrar nessa seara, nesse novo espaço, que é um espaço que o maranhense tem perdido para a mão de obra mais experiente que tem chegado de fora. Essa, inclusive, é a alegação das empresas quando a gente procura as conversas que fizemos, tanto eu como secretário, como governador, há sempre a cobrança. Olha, a gente está trazendo de fora, que para a gente é até mais caro, as empresas dizem. É até mais caro trazer, mas a gente está sendo obrigado a trazer porque o Maranhão, infelizmente, não tem essa mão de obra que a gente necessita. Esse programa, ele tem esse objetivo, essa meta, essa pretensão. Fazer com que o empresariado que aqui se instale, ele tenha aqui também um profissional qualificado para o perfil da empresa que ele está trazendo. Secretário, só para a gente finalizar, você já falou um pouquinho aí, mas eu queria que o senhor reforçasse o perfil, então, desse jovem que pode ocupar essas vagas, as vagas destinadas aí dentro do programa. E nós tivemos que recorrer ao empresariado, ao sistema FIEMA, que é quem faz a articulação entre as indústrias, principalmente, porque nosso interesse também é exatamente investir nesse setor industrial, nos grandes empregadores de plataformas industriais. E, obviamente, que a partir disso, a resposta da UFM foi: vocês precisam formar engenheiros, todas as engenharias, porque elas são necessárias para esse tipo de mercado. Vocês precisam também investir nas ciências aplicadas. O que é a ciência aplicada? Administração, recursos humanos, economia e contabilidade. Então, é para isso que o programa está se voltando. O programa vai atender esses jovens com uma bolsa de R$ 2.500, e a única contrapartida que a gente está pedindo das empresas é aquilo que ela já dá para o seu colaborador. Tá, seguro de vida para o trabalhador, que lá vai fazer sua residência, vale ticket alimentação, vale transporte e plano de saúde. Então, esses 4 itens é a contrapartida que se está pedindo, que se está exigindo das empresas que estão se cadastrando. Nós prorrogamos o prazo agora no dia 30 do mês passado, 30 de maio, nós prorrogamos o prazo por mais 20 dias para que possibilitasse que mais empresas pudessem acessar o programa, ofertalizando as suas demandas. Perfeito, secretário. Obrigada por suas explicações. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você no Sala de Entrevista. Eu recebi o secretário Luiz Henrique Lula, secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao secretário Luiz Henrique Lula. E o programa Sem Filtro desta semana recebe uma das principais influenciadoras digitais do país, a maranhense Tainara Ogê, para uma conversa especial sobre o início da sua carreira nas redes sociais, sua trajetória na internet e os preparativos para o São João da TAI. Não perca o programa Sem Filtro hoje às 21h. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques JTV UFMA às 18 horas. Um ótimo início de semana para você.